Bom dia, gente. Tudo bem? Professor Davney, de Geografia. A gente vai trabalhar hoje a nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá? Segundo ano D. A gente vai trabalhar a unidade 6 do livro, Geografia Contato, no caso, a urbanização, tá? A urbanização, gente, só para adiantar, ela é um processo pelo qual as cidades passam, né? Tendo o aumento da sua população, de sua infraestrutura urbana, certo? É o crescimento das cidades, basicamente. Né? Essa lógica de urbanização é mais moderna, ela é mais do século XVIII para cá, principalmente a partir do fenômeno da Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, que depois se espalhou pelo mundo, certo? Mas as cidades, elas existem desde a antiguidade, certo, gente? As primeiras vilas e pequenas cidades da antiguidade, elas já tinham certa influência, tanto urbana, tanto de comércio, tanto de serviços, né? De poder. E a gente vai ver mais precisamente agora isso. Deixa eu colocar lá. Então, trabalharemos a unidade 6, a urbanização, certo, gente? Aqui a gente tem uma foto de uma cidade. E observem, né, essa iluminação, toda essa infraestrutura de prédios, né? Isso é típico de grandes cidades. Apesar de não ser no Brasil, ser lá na Nova Zelândia, Auckland, mas é o retrato de toda grande metrópole, né? Certo? Poderia ser São Paulo, poderia ser Fortaleza aí, que são grandes cidades. Essa é a figura da grande cidade contemporânea, atual. Mas nem sempre as cidades tiveram essas aparências de grandes prédios, de luzes, etc. Tá bom? Vamos aqui adiante. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a cidade em si, né, gente? Essa ideia de cidade, né? Será que isso é mais recente? Como eu falei, não. Desde a antiguidade a gente tem registros das primeiras cidades, né? Com por volta de 3.500 anos antes de Cristo, tá? E as grandes cidades, a gente pode se remeter à Mesopotâmia, que basicamente significa região entre rios, no caso os Tigres, Rio Tigre e Eufrates, né? Dois rios ali no que hoje é o atual Iraque, né? Entre esses dois rios, por conta da abundância de água e terras férteis, surgiram várias cidades. Mas também, gente, várias cidades e vilas surgiram ao longo do rio Nilo, na África, bem como no rio Amarelo, na China. Então você tem três civilizações antiquíssimas, né? No caso, a Mesopotâmia, no caso, o Egito Antigo e, no caso, a própria civilização chinesa. Mas também a gente pode falar da civilização indiana, ao longo do rio Ganges, certo? Entre outras, tá? Na época, milênios antes de Cristo, você não tinha prefeitos, né? As cidades eram governadas por reis. Não existia essa ideia de país ainda, né? As cidades meio que eram autônomas, não tinha essa divisão de país como é hoje, o estado delimitado um território enorme, não necessariamente como hoje, né? Então esses reis eram ao mesmo tempo chefes religiosos, tá? E dentro das cidades você, mais ou menos como hoje tem, você tinha as diferenças de atividades, das tarefas que cada um exercia, né? No caso, você tinha os sacerdotes, os artesãos, os ferreiros, né? Agricultores e escravos. Aí você tem uma ordem de hierarquia, né? Desde o sacerdote lá em cima da hierarquia até o escravo que está embaixo, né? No nível. Então você tem a segregação, isto é, a divisão por classe, né, por importância no espaço das cidades até hoje, né? Por exemplo, você tem aí em Fortaleza os bairros nobres, né, Edson Queiroz, Aldeota, Meireles, tá? E ao mesmo tempo que você tem os bairros periféricos, né, Ancuri, Pedras, Bom Jardim. Então até hoje você tem essa diferença social, espacial e econômica dentro das cidades. Entendido isso? Aqui é um mapa da região da Mesopotâmia, gente. Da época, né? Assim, uma adaptação para como era mais ou menos na época. Você tem aí três cores, sendo a civilização suméria há 3 milênios antes de Cristo, essa que está mesmo no meio da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Depois o Império Babilônico, com 2 séculos antes de Cristo. E por fim, ainda a expansão desses povos com o Império Assírio, há 1 milênio antes de Cristo, que se estendia já da Mesopotâmia até o Egito. Ó. Então, as civilizações, gente, do ponto de vista de cidades, de população, elas se concentravam nessa região, tá? Tinha um destaque nessa região aí.
Então a cidade, gente, assim como hoje, né, nós dependemos muito do campo, né? Tanto para alimentação, principalmente para alimentação, né? Grande parte da alimentação é produzida nas plantações, no campo, né? Nas criações de animais, né? Bem como indústrias que também se localizam no campo hoje, tá? Assim também era na antiguidade. A diferença é que não existia indústria, as atividades eram bem mais simples, né? Rudimentares. As cidades na antiguidade, gente, elas preponderavam, ou seja, elas se destacavam enquanto centros de poder e de negócios. E não é muito diferente hoje, não, é mais ou menos isso também. É isso, na verdade, né? Exemplos de cidades antigas, nós temos a Babilônia, nós temos Roma, Roma que era a capital do Império Romano na época, certo? Na época eu digo na antiguidade, certo? Mas isso bem depois dessas civilizações que eu falei para vocês lá da Mesopotâmia, certo? Já tinha 1 milhão de habitantes no início da era cristã, certo? E isso era muita gente mesmo, isso na época. Fortaleza, para vocês terem noção, tem quase 3 milhões de habitantes, ou seja, o triplo de pessoas que tinha a Roma antiga, a cidade de Roma. Mas hoje o mundo é outra conjuntura, né? Outra situação. Então, historicamente, gente, o campo ele sempre se antecedeu, ele sempre existiu antes, precedeu a cidade, né? Sempre foi mais antigo. E durante milênios o campo existiu sem a cidade. Porém, o contrário não, a cidade ela sempre existiu, mas com o campo lá. A cidade ela depende unicamente do campo para muita coisa. Assim como hoje em dia, e mesmo na antiguidade, o campo também dependia da cidade. Afinal, a cidade, gente, era sede de muita infraestrutura, né? Muitos serviços que só na cidade tinham e no campo não. Até hoje é meio que assim também. Aqui nós temos uma gravura, gente, da Babilônia. A Babilônia, que é uma cidade mesopotâmica. Observe aí que no meio você tem um dos rios, né, da Mesopotâmia. E observe também que você tem muros. As cidades da antiguidade, até a Idade Média, gente, eram muradas. Né? Você tinham muros que delimitavam as cidades. E uma curiosidade, ó, se observar a Babilônia, ela parece bem organizadinha. Na verdade, ela é organizada, toda planejada. O rio, ele tem, ó, observem, desvios no seu fluxo de água para que ela fosse distribuída para a cidade, né? Os primeiros sistemas de irrigação, de diques para plantação, né? Então você tinha uma infraestrutura já de cidade ali mesmo na antiguidade, tá? Aqui é uma maquete, né? É uma ideia de como era Roma antiga. Aí os coliseus, né? Então observe que você já tinha toda uma dinâmica urbana, mesmo que antiga, certo? Aí o que acontece, gente? Aí é a antiguidade, né? Só que vamos aí passar alguns séculos para frente, bem depois de Cristo. Já no século X depois de Cristo, você ainda está na Idade Média, e nesse período o sistema de produção era o feudalismo. Ou seja, não existia ainda o capitalismo como nós temos hoje, era o feudalismo, tá? E esse feudalismo era o que? Era o sistema no qual você tinha, por exemplo, a Europa dividida em vários feudos. O que eram os feudos? Eu vou já mostrar, mas é basicamente um território murado, onde você tem um castelo no meio, onde vivia o senhor feudal, e no terreno você tinha os seus servos. Cada servo tinha suas casas, né, nesse terreno, nessa grande área, e cada servo produzia produtos agrícolas ou não. E grande parte da produção ia para o senhor feudal, certo? Então a economia europeia dependia principalmente dos feudos, né? E, e além dos feudos, você tinha também as cidades europeias, né? As cidades medievais. E nesse período, como os feudos se destacavam, gente, as cidades eram bem deixadas de lado, tá certo? As cidades elas tinham mais função de comércio, tá bom? Então, o modo de produção feudal, no caso, que era por meio da atividade agrícola, você tinha latifúndios e servidão. O que eram os latifúndios? Eram grandes lotes de terra para plantio e criação de animais. A servidão era o que? Era o sistema era o modo de trabalho, né? O trabalho de servo. Aquela relação de servidão entre o servo e o senhor feudal, tá? A economia era voltada para o interior dos feudos, né? A economia europeia, e vamos colocar até mundial, porque os feudos também existiam em outros continentes,
era voltada para os feudos, nessa economia. Quase tudo era produzido neles, desde alimento, a roupa, a ferragens, tudo. E o comércio meio que ficou de lado, né, gente? Nessa época, as cidades eram onde tinham os comércios, certo? Daí a decadência das cidades nesse período da Idade Média, certo, galera? Então, as cidades acabaram que ter uma diminuição na importância econômica e política, mas nesse período do feudalismo, certo? Aqui é um exemplo de um feudo, como eu falei, né? Aí você tem a figura um, no caso, o terreno do senhor feudal. A figura 2, a casa do senhor feudal, né? O castelo. A figura 3, ó, é o terreno, né? Servil, onde os servos plantavam, faziam as atividades agrícolas. E o 4, as terras comunais, né? Eram terras, áreas comuns, né? Entre eles. Mas esses feudos, gente, eles eram murados, tá? Até como assim como as cidades feudais, medievais também. Aqui é uma foto mais atual de uma cidade italiana chamada Gradara. Lembrando para você, gente, que as cidades medievais elas eram conhecidas como burgos, tá bom? Até hoje existem burgos na Europa e eles são muito voltados para o turismo, né? Observe aí a característica dos prédios que é bem medieval, bem lembra castelo, né? O que é que acontece? O feudalismo, ele entra em decadência, né? O sistema ele não se sustenta mais porque as cidades passam a ter, gente, a partir do século XI, uma importância muito grande, muito maior ainda no comércio mercantil, tá? Então as cidades renascem. Elas já existiam, mas elas renascem quê? Enquanto importância. Elas reconquistam as suas funções econômicas, né? Os artesãos eles passam a ter uma maior importância na atividade do comércio, né? Eles produzem e logo que eles produzem é comercializado, né? Certo? Esses artesãos saem do campo e vão sobreviver do seu ofício nas cidades, né? Fazendo chapéu, fazendo bota, fazendo materiais de ferro, enfim. E, e a cidade acaba que, por exemplo, o que era produzido no campo ia ser comercializado nas cidades. As cidades eram como enormes feiras, burgos. E aí você vai ter o surgimento de uma classe social, gente, nas cidades, conhecida como burgueses. Quem que é que era a burguesia? Eram os mercadores e comerciantes das cidades. Esses mercadores, eles começaram a enriquecer. Por isso que hoje o termo burguês, que a gente remete à pessoa rica, é associado a isso, porque eram os comerciantes medievais que enriqueceram através do comércio nas cidades, tá certo? E esse comércio, além das cidades que já existiam, eles iam se expandindo através das vias, né? Nas beiras dos rios. E aí foram se formando vilas e posteriormente se tornando cidades. Então muitas cidades surgiram de vilas comerciais, tá certo? E aí eu coloco em negrito a ascensão ou crescimento da burguesia comercial, mais o ressurgimento da vida urbana. Essa vida urbana ressurgindo, ela se deu por meio do que assim, do dinheiro que ia se acumulando, né? O excedente monetário e a acumulação primitiva do capital. O capital, o dinheiro ia se acumulando, né, nessas cidades comerciais. Isso gerou o fim do feudalismo. E aí começa o capitalismo, através das cidades comerciais europeias, da atividade comercial, tá? A gente está chegando ao fim da nossa aula, né? A gente vai falar um pouco desse sistema capitalista que estava surgindo ali com as cidades europeias, né? A partir do final do feudalismo para o início do capitalismo, tá? No final do século XVIII, você tinha uma urbanização crescente, galera. As pessoas viviam nas cidades já mais do que no período do feudalismo, né? Onde as pessoas viviam mais no campo. Apesar de a população não chegar a 3%, a população que vivia em cidades no mundo naquela época, mas já era um número bastante expressivo. Você tinha pessoas vivendo mais no campo, mas o número de pessoas vivendo nas cidades aumentava cada dia mais, tá certo? Então, a urbanização, como eu já falei, é o processo pelo qual a população urbana passa a crescer de maneira mais acelerada que a população do campo, tá certo? Que é o que impera hoje em dia. Então você tem o que? A transferência do pessoal que vivia no campo para as cidades.
Quando as cidades passam a ter mais oportunidades de emprego, gente, de vida, as pessoas do campo passavam a ir para as cidades, tá? É o que nós chamamos de êxodo rural, tá certo? Então, gente, é basicamente isso. Ao longo do dia eu vou mandando as atividades para vocês, tá certo? Então, tenham todos um bom dia. Valeu!